Eu acho que muitas vezes vocês já devem ter tido aí a abertura de chamado falando sobre a questão do seguinte: cara, minha impressora, toda vez eu configuro e ela para de funcionar. Cara, meu computador não está encontrando o caminho do servidor, não está encontrando o caminho da pasta compartilhada. Por que isso acontece? Meu nome é Leandro Silva, sou consultor de TI e nesse momento eu vou auxiliar você a entender um pouco melhor sobre a função do DHCP dentro do teu roteador, dentro do teu firewall de borda e como você pode utilizar boas práticas para deixar ele configurado corretamente, tanto dentro da tua empresa como dentro da tua residência. Antes da gente começar a falar sobre DHCP, é muito importante que você tenha a compreensão e que você saiba a diferença entre IP e MAC. IP é aquele número lógico que você vai receber do teu roteador para que todos os equipamentos possam se comunicar dentro da tua rede e que eles possam se enxergar. Então, exemplo, quando você coloca a sua televisão no Wi-Fi, ela vai receber um número de IP. Quando você coloca o seu celular, seu computador, no contexto geral, o teu roteador, tá? Roteador, ele vai distribuir esses IPs por meio desse serviço conhecido como DHCP, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas eu preciso que vocês compreendam também um carinha que é conhecido como MAC. O que é o MAC de um dispositivo? Todo computador que se comunica em algum nível com Wi-Fi ou com cabo de rede, seja ele qual for o meio de comunicação, pode ser uma fibra ótica, o que for, ele tem um registro físico dessa placa que está fazendo essa comunicação. Esse registro físico é conhecido como MAC. Esse número, por padrão, ele não pode mudar. É como se fosse o seu CPF no Registro Nacional do Brasil, tá? Então, esse MAC, ele não deve mudar. Assim como também o IP. O IP deve ser um número único que você tem que receber dentro daquela mesma rede. Então, imagine que esse meu roteador está aqui na empresa. Tá? Cada computador, cada celular, televisão, equipamento, servidor, seja o que for, cada um deles tem que receber um determinado IP. IP1, IP2, IP3, IP4 e IP5. Esse número de IP, que depois a gente vai comentar um pouco mais sobre ele, ele define exatamente onde esse equipamento se encontra, como se fosse o CEP da sua rua. Então, quando você vai receber uma carta, você vai receber uma encomenda, você vai receber no CEP da tua rua, da tua residência. Se você mudar de endereço e não atualizar o CEP, o que acontece? Você não recebe essa informação. Assim é o roteador. Então, o roteador, por meio de um sistema chamado DHCP, tá? Deixa eu corrigir aqui, DHCP, ele vai enviar um IP para cada equipamento desse, que vai ser o seu endereço lógico dentro da rede, e cada um vai receber as informações que é pertinente a receber ali dentro daquela rede. Esse IP, ele não pode ser igual. Exemplo, eu não posso ter aqui, vamos supor, o celular com o mesmo IP da TV. Tá? A gente não pode ter dois equipamentos recebendo esse mesmo IP, porque se tiver vai dar um conflito de entrega. O roteador ele tem que dar um número de IP para cada equipamento de maneira diferente, para que cada um receba as suas encomendas dentro dessa rede. E o que são essas encomendas? São as informações. A internet que você quer acessar, o e-mail, né, é os dados que você quer ter informação. Então, vamos lá, recapitulando. O roteador ele entrega IPs dentro dessa rede. O IP é um endereço lógico que deve ser único para cada equipamento que está dentro dessa rede, tá certo? E cada equipamento desse que possui uma placa de rede, eles possuem também um endereço MAC, tá? Esse endereço MAC aqui é um endereço internacional. Como assim um endereço internacional? Todo equipamento que é fabricado por um determinado fabricante, ele recebe uma numeração específica. Mais uma vez, é como eu disse para vocês, é como se fosse o CPF de vocês, esse registro nacional que existe. Cada ser humano registrado aqui no Brasil, ele recebe um CPF. E esse número, ele é único, ele não pode mudar. A gente vai falar sobre algumas particularidades do DHCP que você tem que praticar como boas práticas dentro de empresas e também dentro da sua residência. O sistema DHCP vai entregar IPs dentro da tua rede. Uma rede, normalmente, que é configurada dentro de uma residência ou dentro de uma empresa pequena, normalmente pode ser uma rede do tipo C. Que é uma rede do tipo C.
é uma rede que vai ter esse range aqui de IP, ó, 192.168.0.1. Normalmente, esse range de IP está vinculado a uma sub-rede que a gente chama de barra 24. Como assim barra 24, Leandro? É aquela máscara de sub-rede padrão que vocês utilizam no dia a dia, que é a 255, 255, 255.0. Isso daqui tem um porquê de existir. Essa sub-rede, ela define diretamente o quantitativo de hosts que vai ter disponível dentro da tua rede. E aqui, levando em consideração que o primeiro IP da tua rede a gente sempre utiliza para ser o roteador da tua rede, ele vai se transformar, esse primeiro número aqui, em gateway da tua rede, tá? Então, o teu gateway dentro da rede, normalmente é esse primeiro IP. Leandro, o que é gateway? Eu já estou até avançando um pouco a mais, tá? Gateway, anota aí, gateway, né? É a saída que o teu roteador vai dar, é o salto que o teu roteador vai dar para encontrar a saída para a internet, tá bem? Então, quando a gente recebe esse roteador da operadora, ele tem um gateway dele que normalmente é o primeiro IP. Quando você está utilizando a rede interna, você não precisa consultar o gateway. Contudo, quando você necessita acessar a internet, ele vai perguntar lá para o roteador, roteador, quem é o gateway da minha rede? Aí ele vai dizer, ó, o gateway da tua rede é essa numeração. Lá nessa numeração, você encontra o roteamento que vai ser feito para que você possa chegar até a internet da tua operadora. Então, levando em consideração uma rede barra 24, nós vamos ter aqui disponível nessa rede, quando você configura, até 254 hosts. Tá? O que são hosts, Leandro? São hosts. Hosts são IPs válidos dentro da rede. Então, levando em consideração que nós já estamos utilizando aqui o primeiro IP válido, que é o ponto 0.1, para ser o gateway da rede, ou seja, a saída para a internet vai ser o IP do próprio roteador que você está configurando, você vai ter no total disponível agora 253 hosts para você distribuir via quem? DHCP. Onde é que está a grande pegadinha do sistema do DHCP? Eu acho que muitas vezes vocês já devem ter tido aí a abertura de chamado falando sobre a questão do seguinte, cara, minha impressora, toda vez eu configuro e ela para de funcionar. Cara, meu computador não está encontrando o caminho do servidor, não está encontrando o caminho da pasta compartilhada. Por que isso acontece? A grande maioria das pessoas, o que é que elas fazem? Elas compram roteadores na internet ou compram numa loja, tá? Elas fazem aquela instalação next, 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 finish, ou seja, ele só pega e mantém a configuração default, tá? do roteador e ele deixa com que o DHCP entregue de maneira aleatória todos os IPs disponíveis que tem no roteador. Isso é um grande erro cometido por pessoas da área de TI, né, ou técnicos que não têm realmente a devida experiência na parte de redes. Tá? O que é que eu te aconselho a fazer? Qual é a boa prática de ser feita com relação ao DHCP? Sempre que você for fazer uma configuração numa empresa ou até mesmo numa residência, vá lá no pool de DHCP e faça uma reserva de IPs para equipamentos que não podem estar trocando essa numeração. Normalmente, Leandro, quais são esses equipamentos que não podem estar trocando numeração? Vamos lá. A gente vai falar aqui das impressoras. A gente aconselha que a impressora ela tenha um IP fixo, certo? E vai ser importante que você entenda o que é o MAC, porque lá no sistema de distribuição DHCP, você pode encontrar o MAC dessa impressora, essa numeração física que eu falei, e atribuir esse número fixo, esse número físico, a um número IP da tua rede que você reservou. Então, normalmente, como a gente pratica aqui essa reserva? A gente vai lá no pool de DHCP e a gente diz, olha, você, DHCP, só vai distribuir daqui desses IPs do 0.50 até o 0.200. Então, eu estou liberando aqui praticamente para os clientes uma média de 148 IPs, tá? Para que eles possam utilizar. 148 IPs significa 148 equipamentos conectados na tua rede em tempo real. Ah, Leandro, isso é pouco? Não é.
Porque dependendo do tipo de roteador, o tipo de AP que você esteja utilizando, talvez você não consiga ter dentro da tua rede em tempo real nem 20 equipamentos. Que isso daí vai ser tema para um próximo vídeo, tá bem? Eu vou explicar o porquê isso não funciona em tempo simultâneo, às vezes mais de 20 ou 10 equipamentos, dependendo do equipamento. Como eu estava comentando, o DHCP você deve fazer um pool. Então, o que é que acontece nesse processo? Significa que todo IP, depois do primeiro IP, que é o IP1, até o IP antes do 50, que é o 0.49, ele está reservado. O que significa reservado? Significa que o DHCP ele não vai pegar nenhum IP entre o 1 e o 49 e não vai entregar para ninguém dentro da rede. Então você pode pegar equipamentos como impressora, servidores, tá? Pode pegar APs, suítes, que são gerenciáveis. Você vai poder pegar, que mais? Totens, qualquer tipo de equipamento que sirva de comunicação entre eles, tá? No contexto geral. Então, qual é o perfil normalmente que a gente encontra numa loja? O cara vai ter lá um computador, que normalmente é servidor, o cara vai ter uma impressora fiscal, o cara vai ter um DVR, é muito importante também que o teu DVR também tenha um IP fixo, tá bem? Então, todos esses equipamentos são chamados de ativos de rede. Então, todos esses ativos de rede, que são equipamentos que estão servindo algum tipo de serviço, é importante que eles tenham uma coisa chamada de IP fixo, para que ele não fique mudando. Com isso, todos esses problemas que eu comentei, como impressora não está imprimindo, impressora se perdeu na rede, servidor não está acessando, meu sistema não está abrindo, todos esses problemas vão ser resolvidos se você simplesmente compreender que o sistema DHCP não deve distribuir todos os números IP dentro da rede. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, manda aqui para mim. Tá? Vamos interagir nesse vídeo, porque a gente vai fazer com que esse vídeo possa alcançar muito mais pessoas. Tá? Clica no aviãozinho aí também para enviar para outras pessoas que você acha que vai ser interessante esse tipo de conteúdo. Pessoas que trabalham aí no segmento de CFTV, trabalham com a parte de rede, com manutenção de computadores, tá bom? Manda esse vídeo aí, porque é importantíssimo que essa informação chegue a várias pessoas para que os clientes possam ter um melhor serviço, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.